Bem, queridos, vamos continuar o estudo da lição, agora a parte de domingo, falando sobre a ira do cordeiro, ou um cordeiro irado contra os maus. Gordon era um conhecido maquinista da costa do Pacífico. Era um homem que era um bom profissional, mas era um zombador, assim, de qualidade. Ele zombava de tudo. Se tinha alguém religioso, ele fazia questão de pegar no pé. Ele zombava de quem orava, ele zombava de quem lia a Bíblia. Era um homem, assim, com o coração vazio. Quando Gordon estava morrendo devido a um acidente de trem, ele no hospital gritava desesperado, agarrando-se à cama. Ele gritava, pelo amor de Deus, alguém me ajude. Eu estou afundando e eu não consigo achar o freio. Morreu numa agonia muito grande. Sabe por quê? Gordon não tinha conteúdo espiritual. Isso é muito triste, quando as pessoas não têm conteúdo espiritual. Inclusive, quando o grande ateu alemão chamado Nietzsche, ele estava vivo, ele disse que Jesus era a loucura da humanidade e que a vida era uma sequência de desgraça e que a gente podia fingir que existia um Deus, que isso ia dar certo. Ele não usou isso em sua vida, porque um dia, andando nas ruas da Alemanha, ele viu um homem batendo em um cavalo com um chicote. Ele correu lá para impedir, mas ele teve uma espécie de um desmaio e caiu ao chão. Quando ele acordou, ele não sabia mais quem ele era. Nietzsche estava completamente insano, perdeu toda a sua memória. Foi internado num sanatório para pessoas com deficiência mental e foi cuidado por pessoas com Deus no coração até o fim dos seus dias. Nietzsche não tinha conteúdo. Ele ficava horas e horas sentado olhando para o muro. Não se sabe o que ele estava vendo, mas pelos vistos não era nada, porque o seu coração não tinha conteúdo espiritual. Os ímpios, na segunda vinda de Cristo, vão sentir um terror indescritível, porque não tem conteúdo. Pergunta número 1 diz assim: como as pessoas que não se prepararam vão reagir aos acontecimentos dos últimos dias que acontecerão de forma rápida? Como é que as pessoas que não se prepararam vão reagir diante de tudo que vai acontecer? Jesus Cristo, em Lucas, ele disse assim: os homens desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. E a pergunta agora é: como as pessoas que não se prepararam vão reagir para os acontecimentos do tempo do fim, como, por exemplo, a segunda vinda de Cristo, ou antes disso, assim, as pragas que cairão e as pestilências que vão cair sobre o mundo? Como é que as pessoas vão reagir? Apocalipse 6, verso 12 a 17, 13 a 17, diz o seguinte: e havendo aberto o sexto selo, eu olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, um terremoto, e o sol tornou-se negro, e a lua se tornou com cor de sangue, e as estrelas do céu foram abaladas, e o sol se tornou negro, como um saco de crina, e o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares, e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre se esconderam nas cavernas, e diziam para os montes e aos rochedos: caiam sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Então a pergunta é: como os que não se prepararam vão reagir aos acontecimentos dos últimos dias? A resposta: a reação será de medo, será de terror, porque reconhecem que deixaram passar a oportunidade, as chances de salvação, e agora sabem que merece o castigo divino. Um homem chamado Gordon Scott, um dos grandes homens da Inglaterra, com um cérebro privilegiado, ele disse uma frase dizendo: eu nunca liguei se existia Deus ou inferno. Agora eu sei que existem os dois. Só que agora não adianta eu querer ser bonzinho. Eu sei que eu vou para o inferno. Não tem salvação. Eu não vou nem me preocupar em procurar um Deus. Palavras ácidas para um homem que nunca pensou em Deus e nunca pensou no plano da salvação. Será uma cena estranha ver as pessoas fugindo de forma consciente, pois elas reconhecem ou elas conheceram alguma coisa sobre Deus, sobre Jesus, tanto que chamam Jesus de Cordeiro. E os perdidos veem em Jesus uma coisa que os salvos não conseguem ver. Eles conseguem ver a ira do Cordeiro. Eu sei que um leão fica bravo, que um cão fica bravo, mas uma ovelha nunca fica brava. Uma ovelha não tem ira. Então os ímpios conseguem enxergar a ira do Cordeiro. E eles chegam a dizer: quem poderá subsistir no dia da ira do Cordeiro? Algo que os salvos não conseguem ver. No livro Eventos Finais,
na página 273, tem uma citação importante que diz assim: quando a terra cambalear como um ébrio, quando os céus se abalarem e tiver vindo o grande dia do Senhor, quem é que vai subsistir? Uma cena, os perdidos nunca vão conseguir tirar da mente. Com tremor e agonia, eles serão obrigados a olhar para o céu e ver aquilo que foi profetizado. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Isso os perdidos não vão conseguir assim evitar. Pergunta número 2. Falando da vinda de Jesus, que será semelhante aos dias de Noé, que lições podemos tirar para a nossa vida espiritual? Jesus disse: assim como foi nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem. Isso está em Mateus 24, verso 36 em diante, diz o seguinte: mas naquele dia e hora ninguém sabe, disse Jesus. Nem os anjos do céu sabem, mas somente o meu Pai. E como foi nos dias de Noé, há de ser também na vinda do Filho do Homem. Porquanto nos dias de Noé, anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e as pessoas não perceberam. Até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Por isso, estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir numa hora em que vocês não estão pensando nisso. Pergunta, falando da vinda do Filho do Homem, que será semelhante aos dias de Noé, que lições podemos tirar para a nossa vida espiritual? A resposta é: a segunda vinda de Cristo será como aconteceu no tempo de Noé, pois todos foram pegos de surpresa, e não foi por falta de informação, mas porque as pessoas não ligavam mais para a mensagem de Noé. E no tempo da segunda vinda, não será por falta de informação, porque o Evangelho será pregado em todo o mundo. Noé pregou a salvação por 120 anos, mas as pessoas se acostumaram com a figura de Noé falando sobre um certo fim do mundo, um dilúvio que nunca havia existido. E as pessoas foram levar sua vida normal, as pessoas foram para as suas profissões, as pessoas foram namorar, foram se casar, davam festa, comiam e bebiam. E Noé estava lá apenas falando como se fosse um doido falando para as paredes, até que o dilúvio chegou. Jesus disse: cuidado, como foi nos dias de Noé, será também nos dias da vinda do Filho do Homem. Muitos argumentam que a profecia da vinda de Jesus é uma profecia falsa, porque já foi feita há mais de 2000 anos e nada aconteceu. Se esquecem que Deus é um Deus compassivo e deseja que mais pessoas conheçam o plano da salvação. Por isso que Jesus não veio ainda, porque a vinda de Jesus é segundo a ordem divina. Por isso Jesus disse: o Filho não sabe, os anjos não sabem, só o meu Pai sabe o dia da segunda vinda. O dia que Deus olhar e perceber que já há pessoas suficientes para ocupar o céu, aí Deus dará o veredito final. Continue o imundo a ser imundo, aquele que está limpo continue sendo limpo, porque chegou a hora de Jesus voltar à terra. Por isso, nós temos que agradecer a Deus, porque as profecias nos ajudam a entender o que irá acontecer nos últimos dias. O apóstolo Pedro chegou a dizer: nos últimos dias virão escarnecedores, segundo as suas próprias paixões, e vão dizer: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, tudo continua do mesmo jeito, segundo Pedro 3, verso 3 e verso 4. Não podemos desafiar a Deus. É uma loucura. O ser humano pode até não querer servir a Deus, mas desafiar a Deus, isso é falta de inteligência. No dia 14 de abril de 1912, Deus reagiu à provocação de homens nécios. Quando o Titanic foi construído, os engenheiros disseram: nem Deus pode afundar esse navio. Dia 14 de abril era uma noite tranquila. O navio Titanic, ele deslizava suavemente nas águas do oceano, quando de repente um estrondo violento sacudiu o navio de ponta a ponta. O Titanic havia batido numa pedra submersa. Algumas horas antes, um navio que estava nas proximidades mandou para o Titanic uma mensagem: desviem dessa rota. Essa rota é perigosa, tem muitos recifes, muitas pedras no caminho. O rapaz que devia pegar a mensagem estava envolvido numa conversa com o seu companheiro, porque o navio era muito poderoso, muito forte. O navio bateu numa pedra, abriu um rombo do tamanho de uma casa. E a água entrou poderosamente. Em uma hora, 1.500 pessoas estavam no fundo do mar. Apenas 700 pessoas foram salvas de um total de 2.200 pessoas. Algo indescritível. Desafiaram Deus, afrontaram Deus.
O Senhor Deus não se deixa escarnecer. Gálatas 6, verso 7 diz, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, ele vai ceifar. A ira do Cordeiro é para os ímpios. Para os salvos, é a graça de Deus e o abraço de Jesus. Que Ele te abençoe. Que a semana seja uma bênção para todos nós. Fique com Deus.